E aí, tudo certo? Hoje tem um vídeo especial porque é um vídeo de uma dúvida de um inscrito no canal. Sim, o Pedro Henrique, um ex-aluno, me pediu para falar um pouquinho, explicar um pouquinho melhor sobre os três poderes no Brasil especificamente. Então, esse vídeo não é só para o Pedro, porque essa é uma dúvida muito comum de muitos brasileiros, né? Como é que funciona essa divisão dos poderes? Como é que funciona essa interferência de um poder no outro? Pode ter interferência entre os poderes, sim ou não? Vou tentar resumir um pouquinho aqui para vocês nesse vídeo de hoje. Ó, aqui essa imagem ela traz um resumo bem interessante, ó, sobre o que cada um dos poderes faz. Então ali, ó, o executivo, o que o executivo faz? Ele dirige e administra o governo e representa o país no exterior. Ou seja, né, quem cuida das relações internacionais e das relações de governo dentro do país é o executivo, é quem vai cuidar da direção, da administração do território brasileiro e da relação desse território brasileiro com territórios de outros países. E é quem vai tomar as principais decisões sobre economia, no que vai se investir, no que vai se construir, quais obras vai se fazer, como é que vai funcionar a questão da educação, a questão da saúde, a questão da segurança, as estradas. Tudo isso passa então pelo executivo. Quem é que exerce esse poder no Brasil? No âmbito federal, o presidente da República, nos estados, os governadores e nos municípios, os prefeitos. Tá? Então, aí, claro, vai ter uma divisão entre eles para, por exemplo, tem alguns setores da educação que quem cuida é só as prefeituras e os governadores. Já tem outros setores que já ficam mais a cargo do Poder Executivo Nacional, do Presidente da República. Tá? A mesma coisa, por exemplo, em relação a questões de saúde ou de segurança. O da segurança é algo bem simbólico porque a segurança, por exemplo, ela tem a maior responsabilidade pela segurança é prerrogativa, né, é obrigação dos governos estaduais, não é nem do governo federal nem das prefeituras, né? Lógico que todo o poder executivo tem que se ajudar entre si, mas alguns têm responsabilidades bem específicas, tá? O repasse de verbas, tudo mais, né? Tudo isso vai passar por dentro então do poder executivo. Já o poder legislativo, como o nome já diz, legisla, ou seja, elabora e vota as leis. E o legislativo também vai ter a função de fiscalizar os atos do executivo. Teoricamente, não pode haver interferência entre os poderes, tá? Um poder não pode intervir diretamente no outro, mas há a fiscalização desses poderes, né? Porque como o executivo cuida do dinheiro, quem controla o dinheiro dentre os poderes é o executivo. Então o legislativo precisa estar sempre de olho para ver se os recursos estão sendo bem administrados da maneira correta, se eles estão sendo distribuídos como devem ser. Então o legislativo também tem essa função de fiscalizar o executivo. Quem é que exerce o poder legislativo? No país inteiro, senadores e deputados federais. Já nos estados, são os deputados estaduais. Daqui a pouco eu mostro uma imagem para ilustrar um pouquinho melhor isso. E nos municípios são os vereadores. Então a gente tem, de novo, assim como no executivo, a gente tem a esfera, né, o Brasil inteiro, estados e municípios. No legislativo também. Tem lá o Senado e a Câmara dos Deputados a nível federal. Tem a Câmara dos Deputados a nível estadual também, e tem, que a gente chama de Assembleia Legislativa, e tem a Câmara de Vereadores nos municípios. Tá? Então, tem várias esferas. Ah, por que precisa de tudo isso? Porque tem algumas coisas, por exemplo, de um município específico que não vai ser votado lá no Congresso Nacional, porque é algo que interessa a população daquele município apenas. Então não precisa passar lá pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. A mesma coisa se é algo estadual, né, não precisa passar também lá pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Pode ser resolvido pelos deputados estaduais. E o judiciário tem a função de aplicar as leis, cuidar da aplicação das leis, decidindo o conflito dos cidadãos entre si. Ah, eu acho que a lei está sendo aplicada certa por mim não, ou pelo outro. Quem vai tomar as decisões sobre quem está agindo certo, quem está agindo errado? É o judiciário, porque o judiciário conhece as leis, aplica as leis e analisa o correto julgamento dessas leis. Uh,
Então, ele é exercido também por juízes, aí nas diversas instâncias e âmbitos da justiça, tá? Desde âmbitos de primeira instância até o Supremo Tribunal Federal. Ó, aqui tem uma imagem de quem exerce esses poderes, tá? E aqui mostra nos âmbitos, né, desde do âmbito assim mais no campo do município até estado e no Brasil inteiro, a nível nacional. Então aqui, ó, vamos começar pelo legislativo, tá? O legislativo nacional é formado por duas casas legislativas, que é a Câmara dos Deputados, onde ficam os deputados federais, e pelo Senado, onde trabalham os senadores. Na Câmara dos Deputados nós temos 513 deputados, eles representam toda a população brasileira, então eles estão lá para votar em nome da população brasileira, porque eles são eleitos. O número de representantes, de deputados por estado, varia de acordo com a quantidade de população, então a ideia é que para uma quantidade X de pessoas tenha um deputado representando essa parcela da população. Então, são 513 deputados para representar os 210, mais ou menos, milhões de brasileiros. Já senadores, nós temos 81 senadores. No Brasil, nós temos 26 estados, mais o Distrito Federal, dá 27, né? 27 vezes 3 dá 81. Olha só, eu sou das humanas, mas também sei fazer cálculos. E aí, assim, ó, são 81 senadores, porque então são 3 de cada estado, de cada entidade federativa, né, do Brasil. Então, a ideia aqui é que eles representem os estados, os interesses daí estaduais, tá? Então, a Câmara dos Deputados está mais representando a população em geral, os senadores, os interesses dos estados. E aí eles votam diferentes tipos de leis, né? As leis podem ser elaboradas pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado, mas tem que ser aprovado nas duas casas. Então, todas as leis passam pela Câmara dos Deputados. Se são aprovadas aqui, elas vão para o Senado. O Senado aprova ou não, e aí vai para o presidente da República assinar essa lei, né, a sanção, né, sancionar a lei. Já nos estados, a gente tem deputados estaduais, né, e daí a quantidade de deputados estaduais também varia de acordo com a população, tá? Quantos deputados vai ter em cada estado. Aqui é o que a gente chama de Assembleia Legislativa. Tá? Cada estado tem, então, uma Assembleia Legislativa. Por exemplo, precisa decidir se um hospital vai ser criado na cidade de Canoas ou na cidade de Erechim. No caso, o legislativo, a Assembleia Legislativa, ela pode tratar sobre essa questão, porque ela vai passar por uma lei, né, que depois vai ser sancionada pelo governo do estado. Então, pode passar essa decisão pelos deputados. Então, é a ideia de que não seja uma pessoa só tomando a decisão, né, mas que passe por várias pessoas decidindo em conjunto. Já a Câmara dos Vereadores, daí ela é do município. Então, cada cidade do Brasil tem uma Câmara de Vereadores, né, onde ali tem os seus representantes. Também o número de vereadores varia em cada município brasileiro. Se é um município grande, pode ter 50 vereadores ou mais. Se é um município pequenininho, pode ter 6, 7, 8 vereadores, porque depende do tamanho do município. É para representar parte da população, então é de acordo com a quantidade de população daquele município. Então aqui, ó, vereadores na cidade, no município, tá? Deputados estaduais em cada estado, né, em cada unidade federativa, e lá em Brasília, né, capital do Brasil, a gente tem então os deputados federais e os senadores representando o país inteiro. No executivo, a gente tem uma pessoa representando o poder executivo, tá? Em cada também esfera do país. Então, no país inteiro, né, em âmbito nacional, a gente tem o presidente que comanda o executivo nacional. E aí ele vai ter uma série de pessoas que auxiliam ele nesse trabalho, né, que seriam os ministros de Estado, aqueles que auxiliam, trabalham junto com o presidente para poder colocar as coisas em prática no território nacional. Já nos estados, a gente tem os governadores, que vão ser então aqueles que tomam as decisões, administram o dinheiro, administram as obras, administram a questão de saúde, educação e segurança em cada estado. Então a gente vai ter no Brasil 27 governadores, né, porque tem
cada um dos estados e no Distrito Federal. E os prefeitos, então, vão ser aqueles que vão comandar o executivo em nível municipal. Então, a gente tem aqui, aí agora juntando os dois, tá? Legislativo e executivo. Tem os vereadores, que fiscalizam o trabalho do prefeito, a gente tem os deputados estaduais, que fiscalizam o trabalho dos governadores, e a gente tem os deputados federais e senadores, que fiscalizam o trabalho do presidente da República. Tá? Então, são várias esferas administrativas dentro do executivo e várias esferas administrativas dentro do judiciário. Aliás, do legislativo. Já no judiciário, a gente tem aqui também, lá nas esferas, nas primeiras instâncias, né, a gente tem lá nos municípios os juízes, que vão ser aqueles que vão tomar as decisões de um caso específico lá naquela cidade, por exemplo, em Canoas, tá? Em Canoas, a pessoa vai entrar na justiça sobre um determinado assunto. Ela não vai pedir para o Supremo Tribunal Federal analisar o caso dela. Ela vai pedir para que o caso dela seja analisado por um juiz de primeira instância. Esse juiz, lá no município, vai fazer a análise do caso. E aí ele vai decidir se vai decretar a sua decisão, né? E aí essa decisão vai ser repassada para essa pessoa. Essa pessoa, ela pode dizer, não, eu não concordo com a decisão desse juiz, eu vou recorrer. Se ela recorre, o processo dela vai para um segundo tribunal, que aí vai ser um tribunal estadual. E aí é o que a gente vai chamar de segunda instância, né? Vai analisar com um pouquinho mais de cuidado, de novo, vai analisar aquela situação, vai olhar o que o juiz falou, vai ver se o juiz decidiu de acordo com a lei ou não, e aí vai tomar uma nova decisão, ou validar a decisão anterior, e aí dizer se aquela decisão estava correta ou não. Se o cara, mesmo assim, não concordar, não concordei com essa decisão, e aí se o caso dele for passível disso, né, porque nem todos os casos podem chegar ao Supremo, mas se for um caso que possa continuar recorrendo, esse caso pode chegar ainda lá no Supremo Tribunal Federal, lá em Brasília, onde daí os ministros do Supremo Tribunal vão analisar esse caso. Esses aqui, ó, o judiciário, né, nos tribunais, os juízes e tribunais estaduais são os que são eles têm o cargo deles por meio de concurso público. Então, eles passaram numa prova, num concurso e foram designados para aquele cargo. Diferente do executivo, né? Prefeitos, governadores e presidente não passam por um concurso, eles passam por uma eleição, que aí define que eles vão estar no poder temporariamente, né? Durante o período do mandato. A mesma coisa aqui, né? Vereadores, deputados, senadores, eles também são eleitos, então eles não passam por um concurso, tá? Por isso que o cargo deles é temporário. Juízes, juízes de qualquer instância, né? Eles têm uma carreira, né? Eles seguem uma carreira, eles não ficam no poder, aliás, eles não ficam no cargo deles durante um período determinado. Já no Supremo Tribunal Federal, eles são escolhidos pelo presidente da República. Só que eles, por exemplo, tá? Aquele ministro lá do Supremo que foi escolhido na época do presidente Fernando Henrique Cardoso, ele vai permanecer na Suprema Corte, no Supremo Tribunal Federal, até a aposentadoria dele. Então ele pode ainda permanecer em vários governos depois daquele governo que o escolheu. Então, quem escolhe os ministros do Supremo Tribunal Federal são os presidentes da República. Cada vez que um ministro do Supremo Tribunal Federal se aposenta, o presidente da República ou a presidenta da República escolhe quem vai ser o substituto. Tá? Então, o Supremo tem toda uma discussão, né, que os ministros do Supremo tinham que ser eleitos, enfim, vale a discussão. Mas a gente tem que lembrar que eles são colocados lá por um presidente eleito. Então, os ministros do Supremo não são eleitos, mas são escolhidos por alguém que foi, tá? Aqui um quadro que tenta dar uma resumida nas funções desses poderes, tá? E mostra também quem faz parte dele. Então aqui, ó, no poder executivo, vamos pegar agora só no poder executivo nacional, tá? A gente tem ali o presidente, a gente tem os ministérios e secretarias, né? Aqueles que assumem, por exemplo, né, o ministro da Educação,
o ministro do Meio Ambiente, a Secretaria da Cultura, então aqueles que vão assumir esses cargos. E tem as agências governamentais, né? Por exemplo, IBGE, que cuida da questão da estatística, e né, que cuidam de diferentes funções dentro do poder executivo, com a responsabilidade de aplicar então as leis. E aí aqui, ó, aqui mostra como é que o poder executivo pode também interferir da maneira dentro da lei nos demais poderes. O que o presidente pode fazer é vetar uma lei do legislativo. Se a Câmara dos Deputados votou, depois foi para o Senado também votou, e o presidente não concorda em assinar, ele veta a lei e manda a lei de volta para o legislativo. Já em relação ao judiciário, ele tem a possibilidade de indicar os juízes para a Suprema Corte, como eu falei agora há pouco, e conceder indultos, que são aquelas liberdades que caberiam ao judiciário, mas que o presidente tem algumas prerrogativas que estão dentro da possibilidade dele. Sobre o poder legislativo, a gente tem aqui a nível nacional, então, a Câmara dos Deputados e o Senado, que tem a função de criar as leis. Como é que o legislativo pode interferir nos outros poderes? Em relação ao presidente da República, pode votar pelo impeachment, né? Vocês todos acompanharam aí o último caso que nós tivemos em relação a isso, que foi votado então pelos deputados e senadores, e pode também derrubar vetos após votação com maioria. O que seria isso? Agora há pouco aqui eu falei, o presidente pode vetar leis. Digamos que uma lei foi aprovada no Congresso Nacional e foi para o presidente da República. Ele disse, não concordo, não vou assinar essa lei, não vou autorizar essa lei. Volta a lei para o legislativo. Daí a Câmara dos Deputados e o Senado vai dizer, ok, nós vamos derrubar os teus vetos e se for aprovado por uma maioria de votos, vai valer então a decisão do legislativo. Tá? Então, aqui é a ideia de uma decisão da maioria. Né? São 513 deputados contra um presidente. Então, vale, nesse caso aqui, a decisão da maioria. E também, em relação ao judiciário, o legislativo analisa as indicações de juízes para a Suprema Corte. Então, quando sair o próximo ministro do Supremo e o presidente da República indicar um nome, quem vai analisar esse nome vai ser o Poder Legislativo. E vai ser votado e decidido, olha, esse pode ou esse não pode. Já o Poder Judiciário, então, tem a Suprema Corte, os tribunais regionais e os juizados, como eu falei agora há pouco. Eles interpretam as leis e julgam essas leis. Como é que eles podem interferir nos demais poderes? Em relação ao legislativo, declarando algumas leis inconstitucionais. O Congresso Nacional votou lá uma lei, aprovou, o presidente da República assinou, daí alguém vai entrar com o processo. Olha, isso que eles decidiram está contra a Constituição brasileira, então vai entrar lá com pedido de inconstitucionalidade daquela lei. O judiciário vai analisar e perceber se realmente é inconstitucional, não vale a decisão do legislativo, porque a Constituição está acima dessas decisões tomadas pelo legislativo. Né? A Constituição é a carta magna, né? A carta superior. E aqui, também em relação ao presidente da República, pode declarar atos presidenciais inconstitucionais. Né? São as declarações de inconstitucionalidade, algo que o presidente possa estar fazendo contra a Constituição. O judiciário tem a obrigação de interferir e dizer, olha, a tua atitude está errada, e pode, inclusive, tomar as decisões cabíveis nesse caso, né, inclusive pedindo o afastamento do presidente. Certo? Não é fácil de entender isso tudo, porque é muita informação, né, e a gente acaba entendendo muito na prática do dia a dia, né? Mas eu espero que tenha conseguido ajudar um pouquinho a entender o que é o legislativo, o que é o executivo, o que é o judiciário, lembrando que isso vem desde lá do pensamento iluminista, né? Do Montesquieu, né? Dizendo que tinha que limitar o poder do monarca, né? Do monarca absolutista, tinha que dividir esses poderes. E com essa divisão que a gente percebe que realmente não tem como haver um poder autoritário, a não ser que seja uma ditadura, né? Tem que respeitar as decisões de cada esfera de poder. Certo? Um abraço, se tiver dúvida, deixa um comentário aqui no vídeo, que se eu souber, eu tento responder, se eu não souber, eu dou uma estudadinha e vejo se eu consigo responder essas dúvidas, certo? Um abraço.